Boa tarde, meu nome é Mariana Passos Ramalhete, eu sou professora do Instituto Federal do Espírito Santo, do Brasil, e hoje eu vou apresentar uma pesquisa intitulada A Literatura Juvenil na Fortuna Crítica Brasileira Contemporânea, e esse trabalho também tem coautoria com a professora que orientou a pesquisa, que é a professora doutora Maria Amélia Dalvi, que é professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Bom, a origem desse estudo se deu pela necessidade de se compreender o que se estava pesquisando no Brasil nos últimos 10 anos, em nível de tese de doutorado, sobre literatura juvenil. Né? Essa pesquisa, o estudo que eu vou apresentar agora é parte de uma pesquisa de pós-doutorado, que foi realizada no período de 2024, de setembro de 2024 a setembro de 2025. E aí, eu apresentei como resumo para esse evento o seguinte texto: uma compreensão mais acurada acerca da literatura juvenil exige considerar inúmeros fatores, tais como as transformações históricas do processo social, a transitoriedade das noções de adolescência e juventude, as movências de concepção de gênero e de valor literário, as relações entre cultura e mercado, os diálogos interartísticos e as premiações literárias, as movimentações políticas e ideológicas que podem produzir e têm produzido práticas de censura e de resistência, a educação escolar, as políticas públicas para o livro e para a leitura, as disputas em torno do projeto de formação humana em seus níveis macro e micro, as transformações do escritor em empreendedor de si mesmo, né, o showman, dentre outros aspectos. Então, diante do exposto, a proposta apresenta parte de um estudo acerca da abordagem da literatura juvenil em teses de doutorado nos últimos 10 anos, a saber, 2015 e 2024. Categoriza-se metodologicamente como uma pesquisa qualitativa, com procedimento bibliográfico. Teoricamente, se ancora nos estudos, né? Ou seja, dialoga com os estudos de João Luiz Secantini, José Nicolau Gregorim Filho, além da Regina Zilberman, e privilegia também estudos no campo da sociologia, da psicologia e da psicologia histórico-cultural, no que diz respeito à adolescência na contemporaneidade. Então, por meio do estado da arte, a gente tenta esclarecer as temáticas privilegiadas e confirma a literatura juvenil como legítimo objeto de estudo em vias de consolidação. Destaca a necessidade de uma crítica literária atenta às especificidades da literatura juvenil, capaz de problematizar as hierarquizações e de reconhecer a potência formativa, política e estética dessa no Brasil contemporâneo. Então, é importante a gente, antes de falar sobre literatura juvenil, é importante lembrar que, embora ela não tenha um endereçamento exclusivo, mas a própria adjetivação nos remete ao endereçamento prioritário, né? E aí nos parece um pouco razoável falar dos conceitos de adolescência. Nesse caso, nós elencamos alguns conceitos de adolescência que diz do campo da sociologia, do campo da psicologia histórico-cultural, do campo da psicanálise. E aí, mesmo que esses estudos partem de campos de pesquisa distintos, mas eles chegam a algumas conclusões que são muito parecidas, né? Então, para Sané, ela vai dizer que a adolescência é uma fase repleta de direcionamento e de cobranças. O Gregorim Filho, que é um estudioso da literatura juvenil aqui no Brasil, vai falar que a adolescência ela é uma construção histórica repleta de transformações. O Groppo, que é um sociólogo, vai dizer que a adolescência ela é um fenômeno novo, né, que ela não vai se restringir às transformações biológicas, mas ela é resultado de um período histórico-cultural. E aí é importante, né, que os estudos do Groppo, eles vão acompanhar o conceito de adolescência nos últimos 10 anos, né? Até então, se a gente for pensar em determinadas sociedades mais antigas ou algumas, né, que estão um pouco mais afastadas dos centros urbanos, a adolescência, ela vai ser, a passagem para a vida adulta normalmente vão ser marcadas com rituais de passagem ou coisas do gênero, né? Os estudos que eu elenquei aqui, eles vão dizer que a adolescência ela tem uma relação com a imagem desse adolescente numa sociedade burguesa, tem que ver também com a relação desse adolescente com a escola, com as transformações culturais e movimentos importantes, a saber aqui no Brasil, por exemplo, como na década de 60, a questão do rock, depois a ditadura militar, os movimentos contra a ditadura militar, mais especificamente, né, a adolescência que tem sido marcada não só por uma questão de mercado, mas por transformações tecnológicas também.
O Caligares, que é um psicanalista, ele vai dizer que é uma fase também repleta de transformações e descobertas, e também vai ser uma fase de muita reprimenda, né, por parte desse olhar adulto. Mascanha vai falar que é um período que muitas vezes os adolescentes vão se comportar se reunindo em grupos, tendo determinados gostos, justamente porque são influenciados a partir de um mercado tributário, de uma lógica do modo de produção capitalista. Newton Duarte e Anjos vão reiterar mais uma vez, né, que a adolescência ela é um período que vai se transformando à medida que a sociedade transforma também. Então, por isso, não se tem como conceituar a adolescência apenas do ponto de vista biopsicológico, ou a partir das questões de puberdade, né? E Mascanha vai dizer mais uma vez, né, que dentro de uma sociedade dividida em classes, a adolescência que chega para algumas pessoas, ela vai ser diferente para outras, né? Às vezes, em determinadas famílias, em determinados contextos, uma pessoa vai ser obrigada a adultecer mais cedo, porque vai precisar trabalhar, vai ser afastada da escola, e nesse sentido, a adolescência, ela não é algo homogêneo e unânime numa sociedade que já é desigual. Portanto, o que a gente pode falar a esse respeito, né, dessas movências e da complexidade que é se conceituar a adolescência, é dizer que a complexidade da vida denominada adolescência estende-se sobre a literatura produzida, que tem como leitor presumido adolescente. Ou seja, ele nem é criança, nem é adulto, categorias mais bem assentes no campo teórico e prático, né? A literatura juvenil, então, durante muito tempo, ela ficou atrelada à literatura infantil, né? E aí a terminologia literatura infanto-juvenil ainda permanece, né? Justamente por conta dessa complexidade em definição. E aí a gente fica nesse gênero fronteiriço, né? E aí, uma outra dificuldade que a gente tem de se perceber, de conceituar com precisão o termo adolescente, é porque, diante dessas questões que eu acabei de colocar, né, e porque esse adolescente, ele nem vai ser uma criança e ele nem vai ser o adulto. E aí, portanto, ele vai ficar numa espécie de limiar. Quando essas questões se desdobram, para a gente pensar sobre a literatura juvenil, é importante recuperar que aqui no Brasil ela ficou durante muito tempo tributária da literatura infanto-juvenil. A própria literatura infanto-juvenil, ela começa aqui no Brasil importando modelos de fora, adaptando esses modelos, e muito também numa característica de didatização, pedagogização e doutrinação, né? Como que eu posso dizer? A literatura, o caráter da literatura juvenil aqui no Brasil só se modifica a partir de Monteiro Lobato, né? Que o Monteiro Lobato, ele não só começa a fazer diálogo com os clássicos da literatura mundial, mas também começa a identificar peculiaridades no Brasil, começa a se preocupar com a preocupação com a formação estética dessa criança e começa a inserir na literatura voltada para esse público uma linguagem que seja mais próxima do português que a gente fala aqui no Brasil. Bom, foi a partir dessa, como que eu posso dizer, desse marco que foi Monteiro Lobato, com todas as questões recentes que aqui se fazem as críticas, que começaram a se produzir obras com uma atenção maior, com uma preocupação estética maior voltada a esse público. Particularmente nas questões de adolescência, a gente tem mais ou menos um boom na década de 70, que é quando esses adolescentes são vistos também como pessoas que precisam ter uma formação até para atender um mercado de trabalho que estava em constante transformação, e aí se precisava pensar obras direcionadas a esse público. Então, se a gente pudesse falar mais ou menos num período que foi importante para a produção juvenil brasileira, a gente pode falar, sobretudo, a partir da década de 70. E desde então, ainda não há um consenso no campo se a literatura juvenil ainda é
um subgênero, né? Se pensa muito ainda a literatura infanto-juvenil e a juvenil atrelada à relação de escola, mais a saber, né? Das obras que são voltadas para esse público em termos de políticas públicas, a formação do leitor literário, a educação literária, a leitura literária. Há também uma série de estudos que vão complexificar a questão da adjetivação, se há necessidade ou não de colocar o termo literatura juvenil ou seria leitura juvenil, uma vez que esse endereçamento ele não é exclusivo para esse público, embora, né, determinadas obras mais recentes no Brasil tenham algumas marcas. Diante dessas questões imensas é que se pensou, então, para fazer esse estudo de pós-doutorado. O que foi feito, né, em termos de procedimentos metodológicos? Foram feitas buscas de teses em plataformas oficiais do governo federal, a saber, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações e o Banco de Teses e Dissertações da CAPES, no período de 2015 a 2024, né? Para fim de padronização, a gente utilizou apenas o termo em literatura juvenil e pesquisamos teses de doutorado que estavam circunscritas tanto no programa de pós-graduação em letras, quanto no programa de pós-graduação em educação. A partir desse filtro, nós selecionamos 49 teses. É importante dizer que o nosso país é um país de extensão continental. E na impossibilidade de se visitar todos os programas de pós-graduação, nós optamos por essas duas plataformas, que são as duas oficiais do governo federal. E aí essa observação é bastante importante, porque se no período que foi feita a busca, que foi até maio de 2025, os programas de pós-graduação optaram por não depositarem as suas pesquisas e deixarem sites próprios das universidades, esses estudos eles não vão aparecer nesse estado da arte, né? Então, que eu vou apresentar agora, então eu preciso fazer essa ressalva. E aí algumas variáveis que nós gostaríamos de saber. Quais são os gêneros dos autores? Ou seja, quem é que está pesquisando aqui no Brasil literatura infanto-juvenil? Né? Gênero feminino e masculino. Quais são os temas privilegiados, os anos de defesa de tese, as instituições, se elas são públicas, se são privadas, quem está orientando, se há coorientação, quais são os programas de pós-graduação, quais são os estados, as universidades, as regiões brasileiras que são privilegiadas, quais são os temas, matrizes teóricas, obras literárias que são mais preponderantes ou que aparecem mais, quais são os gêneros dos autores também, quais são as obras literárias mais elencadas, lembrar também se há um diálogo com as pesquisas contemporâneas, se os estudos eles contemplam alguma discussão sobre ilustração, porque isso é uma questão bastante presente na literatura infanto-juvenil, e também se abarca algumas questões no que diz respeito à escola, educação escolar, políticas públicas e afins. E aí eu optei por colocar alguns gráficos para sintetizar esses dados, não são todos os dados da pesquisa, né? Foram alguns pinçados para colocar nesse evento. O gênero dos pesquisadores, então, a maioria são mulheres que têm pesquisado os temas. Em termos de anos de defesa, o ano de 2019 foi o ano, né, nesse período que mais eu encontrei teses de doutorado. A maioria das pesquisas nessas instituições são públicas, né, e isso segue um padrão aqui no Brasil. A maioria das pesquisas brasileiras de todos os níveis são feitas pelas instituições públicas. E aí é importante salientar que, em termos de instituição de defesa, a gente tem a Unesp, né, como uma instituição que tem aparecido mais nas teses de pesquisa. A Unesp é uma instituição estadual de São Paulo, e os orientadores aparecem aí, que são pesquisadores da Associação Nacional de Pós-Graduação em Letras e Linguística, né, que são João Luiz Secantini, Alice Aura Penteado Marta, né, que são os professores que têm pesquisado bastante aí literatura juvenil, né. Os programas de pós-graduação, onde essas pesquisas aparecem, normalmente elas têm aparecido mais nos programas de letras, né, e seus desdobramentos. O estado de São Paulo, que fica na região sudeste, concentra a maior parte dos estudos que foram elencados. Em termos de procedimentos metodológicos, essas pesquisas de doutorado, normalmente elas privilegiam uma pesquisa bibliográfica e documental, né? Isso significa que as pesquisas de ordem
exploratória, ou essas pesquisas participantes, embora elas estejam presentes, elas estão em menor número. Os autores mais estudados aqui no Brasil, eles são Lígia Bojunga, Marina Colassante, Jorge Miguel Marinho, Ana Maria Machado, Ângela Lago, Luiz Gil, Rosana Dias, Caio Hitler, Alciene Ribeiro Leite, Daniel Munduruku. E aí há uma diversidade de autores, e nesse sentido, em termos de gênero desses autores, está quase empatado, né, nos gêneros femininos e masculinos. Ou seja, embora os pesquisadores, a maioria sejam mulheres, em termos de análise de obra, de autores estudados, isso está mais ou menos equiparado. Quando a gente pensa nos temas que são contemplados nas pesquisas, normalmente as discussões dizem respeito à leitura literária, formação de leitores, a própria, como que eu posso dizer, estatuto epistemológico da literatura juvenil e sua importância para a sociedade, e também temas que são considerados tabus, como relações de gênero, étnico-racial, morte, e autores bem específicos. Em termos de teorias privilegiadas, normalmente, né, as pessoas, para fazer essas análises, elas recorrem a estudos de crítica literária feminista e análise do discurso, além de estudos teóricos, sociológicos, de literatura infanto-juvenil, ou estudos historiográficos e históricos do campo, teorias da literatura. Então, há uma multiplicidade de teorias também privilegiadas para análise das obras. As obras mais que apareceram, né, diz respeito a, por exemplo, Lis no Peito, o livro que pede perdão, do Jorge Miguel Marins, Intramuros, A Casa da Madrinha, que são obras tributárias dos autores que eu já mencionei. Mas também existe uma multiplicidade muito grande de obras, né? E aí eu gostaria só de salientar que das obras estudadas, que foram elencadas nessas teses de doutorado, todas elas são de prosa. Então, eu não encontrei... Então, normalmente essas obras vão estudar romance, novelas, contos, crônicas, crônicas em menor tamanho, né? Mas eu não encontrei estudos que privilegiam, por exemplo, o gênero dramático ou o poema, né? Isso não apareceu. Então, as obras, em termos, se vão apresentar... assim, metade dessas teses de doutorado apresentam discussões sobre obras recentes. Essas teses de doutorado também, quando vão fazer uma análise dessas obras, privilegiam sim estudos, quer sejam sobre ilustração, quer seja sobre escola. Diante disso, as considerações que eu apresento, né, nesse breve recorte da pesquisa, é dizer que, né, que as pesquisas elas tendem a fazer um estudo axiológico, ou seja, normalmente se debruça sobre uma obra literária e tem de se fazer análise dessa obra. Se antes a gente começa aqui no Brasil com uma tendência moralizante e pedagogizante da literatura infanto-juvenil, isso não se verifica agora, né? Há uma tendência de retração, ou seja, de pensar na literatura juvenil como objeto artístico, né, em sua perspectiva metafórica, plurissignificativa. A maioria das pesquisas vão se concentrar na área de letras e não na área de educação. Essas pesquisas elas estão feitas em instituições que privilegiam centros urbanos e que tem as próprias, como que eu posso dizer, os próprios livros analisados privilegiam centros urbanos também, em detrimento do ambiente rural. Há uma multiplicidade temática muito grande, né? Mas questões no que diz respeito à desigualdade social ou de problemas demandados dessas questões, né, de uma sociedade dividida em classes, isso apareceu em menor escala. E como eu havia dito, né, prevalecem os estudos sobre prosa e nenhuma pesquisa aí tratou de outros gêneros literários. Diante disso, né, o que eu já queria encaminhar para as considerações finais, né, que um estudo como esse também pretende demonstrar que as pesquisas que enunciam como objeto a literatura juvenil se mantém como um espaço político necessário, né, a despeito de toda a complexidade e das polêmicas, né, da necessidade ou não da adjetivação do termo juvenil, já que em um passado muito recente as obras literárias que tinham adolescente como leitor presumido não encontravam guarida sequer como objeto legítimo
de reflexão no âmbito dos estudos literários aqui no Brasil, né? Justamente porque a literatura juvenil, ela começa numa perspectiva pedagogizante. Durante muito tempo, os estudos literários ignoravam essas produções por entender que não eram um objeto de estudo legítimo a se levar em consideração. E aí, o João Luiz Secantini, né, que é um professor daqui do Brasil, lá na tese de doutorado dele, há 25 anos atrás, ele vai reiterar que a literatura juvenil, por ser um campo muito novo, por a adolescência ser um conceito relativamente novo do ponto de vista histórico, há muito a ser feito, né? Então, em termos de pesquisa, é preciso ainda que se façam mais biografias, dicionários, antologias, estudos monográficos, né? Dos mais simples ao mais complexo, fazer mais análise, mais pesquisas pontuais ou generalistas, estudo panorâmico, né? Considerando o conjunto de autores, temas e obras, no intuito de apontar tendências estéticas, ideológicas, estudos de recepção e mais uma série de outros fatores. E aí, para encerrar, eu reitero, né, a necessidade da gente se pensar a literatura juvenil como objeto legítimo de estudo, né, e considerar essas lacunas que o Secantini apontou. E finalizando, né, até que tenhamos superado essas lacunas de pesquisa, estabelecida a dignidade não apenas do objeto literário que tem como leitor presumido adolescente, mas dos próprios adolescentes como legítimos sujeitos de cultura historicamente situados, como temos advogado ao longo dessa reflexão, nos parece oportuno divulgar o Estatuto Ontoepistemológico da Literatura Juvenil nos âmbitos dos estudos literários brasileiros. É isso que eu tinha para apresentar hoje. Mais uma vez agradeço, coloco aqui as minhas referências, né? Agradeço a Legioned pela oportunidade, dizer que eu estou à disposição para eventuais diálogos. Muito obrigada.